O credo, que é a síntese das principais verdades da nossa fé católica apostólica romana, existem 8 afirmações. Creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, creio na Igreja, creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e creio também na vida eterna. No primeiro artigo do credo, o credo mais antigo, não aquele que nós recitamos normalmente nos domingos, que é o mais abreviado, mas o símbolo de selo constantinopolitano, assim chamado, porque é a síntese dos credos do Concílio de Nicéia, no ano 325, e do Concílio de Constantinopla, ano 381. Concílio ecumênico é uma reunião de todos os bispos da Igreja Católica, os bispos do mundo inteiro. Esses foram os 2 primeiros concílios. Pois bem, no símbolo de selo constantinopolitano se afirma: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Nós acreditamos que o nosso Deus Criador é o autor de tudo o que se vê e tudo o que não se vê. Coisas que se vê são coisas materializadas. São seres dotados de matéria, que têm uma forma. Os astros, as plantas, os animais, os homens, tudo o que contém no ar, nos mares e na terra. Mas Deus não fez apenas aquilo que se vê. Deus criou seres espirituais. Hoje, celebramos esses seres espirituais, chamados de anjos. Já no dia 29 de setembro, pela importância de 3 desses anjos, nomeados pela Igreja como arcanjos, dedicamos uma solenidade aos únicos anjos na Bíblia que tem nome: Miguel, Gabriel e Rafael. Hoje, celebramos os anjos da guarda. Primeiro, vamos buscar na Bíblia uma definição para anjo. A Bíblia dá uma definição muito precisa de anjo, a mesma que nós aprendemos no catecismo, lá na nossa infância. Ela se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. É em forma de pergunta, mas podemos transformar essa pergunta numa resposta, numa afirmação. Não são todos os anjos espíritos ao serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? É o último versículo do capítulo 1 da carta aos Hebreus. Agora transformemos essa pergunta em um conceito, em uma definição. Anjos são espíritos ao serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação. Espíritos puros. Na oração do anjo da guarda, que recitaremos no final dessa homilia, nós temos a concretização dessas missões na nossa vida. Hoje celebramos os anjos que nos protegem individualmente, os anjos da guarda, os anjos da proteção. Zeloso guardador, aquele que rege, que guarda, que governa e que ilumina os seus confiados, os seus pupilos, os seus protegidos. É doutrina da Igreja que cada ser humano, no momento mesmo da concepção no ventre de sua mãe,
na hora exata em que o sêmen masculino fecunda o sêmen feminino, quando passa a existir um ser geneticamente diferente do ser do pai e geneticamente diferente do ser da mãe, já temos um ser humano na hora da fecundação. Ali Deus cria a alma. E naquela hora exata, um anjo de Deus designado por ele passa a ficar presente na sua vida. Ali do seu lado, sempre, até o fim da sua existência terrena. Assim, uma mulher grávida tem 2 anjos na guarda. Um dela, outro do filhinho dela. Pois bem, guardar, zelar, proteger, iluminar. Dom José, anjo fala, e como fala. Primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. O anjo conduz. Não nos pega pela mão. Também não sabemos definir exatamente qual o influxo e como ele se concretiza quando pensamos, quando falamos, quando decidimos, quando estamos dirigindo, quando precisamos desempenhar uma tarefa, quando estamos a desempenhar um trabalho. Ele atua. É nosso amigo invisível, constante, que está em nossa defesa, que está nos tutelando e que está nos falando. Continua o texto. Respeita-o e ouve a sua voz. Aqui está a prova. O anjo nos fala. Sua voz é imensamente doce, que não é perceptível aos nossos ouvidos, mas chega até a nossa consciência. Se alguém já teve aquela percepção, mesmo que não tenha conseguido perceber com clareza como aquilo aconteceu, não vá por essa bolha. Evite tal pessoa. Vá ao encontro, entre ali, saia daí. Desligue a TV. Levante-se agora. Ligue para alguém. Eu confesso que nunca ouvi isto com clareza. Nem eu. Porque os anjos têm uma forma muito doce, que não é humana, de chegar ao nosso coração. Tais experiências, sobretudo, quando elas nos levaram a fazer o que agrada a Deus, a dizer o que agrada a Deus, a evitar o que ofende a Deus. E mais, quando tais decisões nos livraram de tragédias, de perigos, dos assaltos do meio-dia, a peste que caminha pelo escuro, a desgraça que devasta o meio-dia. E eles sabem como deve ser você. E eles estão atentos. Um perigo iminente vai pôr em risco a vida do meu protegido. E ele entra em alerta e nos ajuda. Isso é verdade de fé. Isso não é história de trancoso, não é conto de carochinha. É verdade. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá. A terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus, dos jebuseus, e eu os exterminarei. E há uma promessa na primeira leitura para quem se dispõe a ouvir a voz do anjo. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Perceberam a aparente dificuldade na construção da frase? Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser,
Aqui quem está falando é Deus. Mas a voz é do anjo? Não é o anjo quem vai descer? Ou é Deus quem vai descer? Ouvir a voz do anjo e fazer o que Deus quer. Não há contradição. Primeiro, porque aquilo que o anjo nos sugere, nos aconselha, nos ilumina, vem de Deus. O anjo procede de Deus. É servidor de Deus para nos proteger. E segundo, tanto o anjo pode falar como Deus imediatamente pode falar. Assim, concluindo a primeira leitura, o papel desses nossos amigos cristos é preponderante na nossa vida. E mais, só saberemos no céu a quantidade de vezes e a modalidade de vezes que eles nos ajudaram, nos orientaram, nos aconselharam, nos iluminaram, nos protegeram de desgraças tremendas por um filho. Eles nos salvaram. Eles evitaram tragédias, o extermínio nosso e das pessoas que nós amamos. Eles nos garantem, nas dificuldades da vida, que não tenhamos medo de nada nem de ninguém. Não temerás terror algum durante a noite. Nenhum mal há de chegar perto de ti, nem a desgraça baterá à tua porta. Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos para em todos os caminhos te guardar. Daí a importância de diariamente invocarmos esses nossos amigos e protetores invisíveis. Também na nossa casa, que segundo uma antiquíssima tradição é protegida por um deles. No livro do Apocalipse também temos uma prova de que cada cidade tem o seu anjo, protetor, defensor, nos capítulos 2 e 3 do Apocalipse. Ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve. Ao anjo da igreja de Sardes, escreve. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve. Cada cidade tem o seu anjo. Segundo os padres da igreja, também cada país tem o seu anjo. Eles estão divididos em hierarquias, gradações. São 9 na Bíblia as classes de anjos. Assim como na vida militar existe uma gradação de postos. Por exemplo, entre os oficiais, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel, general de brigada, general de divisão, general de exército, e em tempo de guerra, marechal. Com algumas modificações, a mesma coisa na Força Aérea Brasileira, na Marinha do Brasil, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Sabem de onde veio a hierarquia militar? Da hierarquia angélica. A palavra hierarquia vem de hieros, sagrado, arqué, princípio. A hierarquia militar é uma imitação da hierarquia dos anjos. Vamos então à hierarquia angélica. Serafins, 1. Querubins, 2. Tronos, 3. Dominações, 4. Potestades, 5. Virtudes, 6. Principados, 7. Arcanjos, 8. E anjos, 9. Celebramos hoje essa imensidão, miríades de miríades, milhares e milhares desses nossos amigos invisíveis. Jesus, no Evangelho de hoje, fala deles, e especialmente dos anjos da guarda das crianças. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos do céu
contemplo sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Depois de colocar uma criança no meio deles, no meio dos discípulos, para explicar quem é o maior no reino dos céus, aquele que se converte e que se torna como criança. Sem tais exigências, ninguém entrará no reino dos céus. O desprezo às crianças tem um preço muito alto, porque esses seus protetores constantemente veem a face de Deus. Estão dando ciência a Deus, que já sabem de tudo, é verdade. Mas o papel deles é defender, é proteger, é amparar. Eles têm uma força limitada? Tem. Eles têm uma influência limitada na nossa vida? Tem. Afinal de contas, o Deus que enviou os anjos é o mesmo Deus que os criou com a capacidade de decidir. Quando um amigo aconselha o outro e o outro quer praticar o mal, não aconselha de jeito. Eis porque toda pessoa que tem o seu anjo da guarda, quando quer fazer o mal, faz e o anjo não o impede. E a prova disso é qualquer pecado cometido por qualquer pessoa na face da terra. Agora, Dom José, e por que determinados anjos, determinadas pessoas não as preservam, como o Salmo 90 da missa de hoje, de todos os males, e algumas são acidentadas e morrem? Porque os anjos não evitaram aquela morte, aquele acidente, aquela tragédia. Aqui, você toca numa coisa que não é da minha alçada. Aqui eu identifico como você. Eu sou uma pessoa de carne e osso, eu sou uma criatura humana. Há determinadas coisas que ultrapassam a minha razão, a vossa razão, a nossa razão. Por que o mistério do mal? Qual a explicação para ele? Aqui entramos num assunto extremamente complexo, abismal, que requer muito tempo para dizermos pouquíssima coisa. E tudo que se indica nesse sentido permanecerá sempre incompleto, porque estamos tratando do mistério do mal. De qualquer forma, são nossos poderosos auxílios. São nossos intercessores, são nossos tutores, são nossos poderosos defensores. Do poder das trevas, eles são radicais inimigos. Então, outra questão para você. Se eles nos defendem do poder das trevas, como recitamos a oração de São Miguel, defendei-nos do combate, precipitai no inferno, o demônio e seus anjos, Pai, que perguntam pelo mundo para perder almas. E porque o demônio às vezes tem tanta eficácia, tem tanto sucesso, conquista tantas almas. E onde estão os anjos da guarda dessas pessoas que são tragadas pelo demônio? Aqui é menos difícil, porque a influência do demônio é inversamente proporcional à fé e à confiança e à amizade em cada criatura humana com Deus. Quanto mais de Deus somos, mais força nosso anjo da guarda tem diante de Satanás. Quem pertence ao Senhor, o Satã não tem nenhuma influência nessa pessoa. Mas o contrário também é verdadeiro. Quem não reza, quem não teme a Deus, quem não se converte, quem se expõe ao perigo, quem se coloca em situação próxima de pecado, quem procura a tentação, quem cede com facilidade à tentação, quem se expõe ao mal, quem anda naqueles ambientes, naqueles lugares, quem tem hábitos e atitudes, quem tem hábitos que agradam ao demônio, o seu anjo da guarda não pode fazer muita coisa. De qualquer forma, e aqui já estamos concluindo a homilia, hoje nos voltamos para Deus, o Todo-Poderoso, o que nos criou por amor e que concedeu-nos todos os meios necessários à santificação e salvação da redenção. Ele que quis e quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade para facilitar, para auxiliar cada homem a obter, a praticar
a defender, a conservar os meios de santificação, a oração, a Eucaristia, os demais sacramentos, o jejum, a prática da caridade, a esmola, sobretudo. Deu-nos também esses auxiliares, esses amigos, esses ministros invisíveis, esses nossos defensores, a quem nós prestamos honra, a quem nós afirmamos muito obrigado, venerados, queridos, muito venerados, protetores, presentes de Deus na nossa vida. Sejamos os fiéis de São Bernardo, no século XII, acerca dos anjos. Sejamos gratos a tão grandes protetores. Paguemos-lhes com amor. Honremos-nos tanto quanto pudermos, quanto devemos. Prestemos, no entanto, todo o nosso amor e nossa honra àquele que é tudo para nós e para eles. De quem recebemos poder amar e honrar. De quem merecemos ser amados e honrados. Assim, irmãos, nele, em Deus, amemos com ternura seus anjos, como futuros cordeiros nossos. E enquanto esperamos nossos intendentes e tutores dados pelo Pai como nossos guias, porque agora somos filhos de Deus, embora não se vejam, pois ainda estamos sob tutela, quais meninos, e em nada diferem dos sérvios. Aliás, mesmo assim tão pequeninos, restando-nos ainda uma tão longa, e não só tão longa, mas ainda tão perigosa caminhada, que temos a temer com tão poderosos protetores. Eles não podem ser vencidos, nem seduzidos, e ainda menos seduzir aqueles que nos guardam em todos os nossos caminhos. São fiéis, são prudentes, são fortes, porque trememos de medo. Basta que nos sigamos, unamos-nos a eles e habitaremos sob a proteção do Deus do céu. Isso foi escrito há 900 anos. Uma bela homenagem aos santos anjos da guarda de São Bernardo, bispo de Guanabara. Agora temos a oração do Santo Anjo, todos de pé. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre rege, sempre me guarda, sempre me ilumina, me conduza sempre a mim, sempre me veste, sempre me guarda, sempre me ilumina, me conduza sempre a mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.